Vamos falar hoje sobre correspondência, definições de correspondências, tipos e assim vai. Quando nós falamos, então, em correspondência, vamos ver duas definições de correspondência. A primeira delas é a definição que está no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, do Arquivo Nacional, e é a seguinte definição: é a comunicação escrita, recebida ou expedida por entidades coletivas, ou seja, corporativas, né? Firmas, instituições, pessoas ou famílias. Tá? Então, não se esqueçam quando a definição que está no Dicionário Brasileiro da Terminologia Arquivística, publicação técnica do Arquivo Nacional, define correspondência, comunicação escrita, recebida ou expedida. Recebida, lembram que nós vimos na aula de terminologia? Recebida é a passiva e expedida é a ativa. Não é expedida porque quando nós falamos, quando você vai expedir uma determinada correspondência, a correspondência ela vai sair, por exemplo, da tua instituição e vai para uma outra instituição. Então, tem uma série de procedimentos que devem ser feitos para que a correspondência seja expedida, tá certo? E aí, por isso, nós chamamos a expedida de correspondência ativa. Já a correspondência recebida, quando alguém nos envia determinado documento, determinada correspondência, você apenas vai o quê? Vai receber aquela correspondência. Então, são procedimentos, né, que não têm, diferentes da expedição. A expedição, existem procedimentos variados, né, quando o documento sai da instituição e vai para uma outra instituição, razão pela qual, né, nós chamamos a expedida de ativa. Já a recebida, o simples ato de receber um documento que foi a você enviado, por isso nós chamamos de passiva, tá certo? Essa definição já caiu em prova, Vamos ver agora uma outra definição, a definição que está na Portaria Normativa número 5 de 2002, portaria esta do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, e a definição de correspondência dessa portaria, essa portaria que quando eu der a aula sobre procedimentos administrativos, eu vou falar sobre as definições envolvendo essa portaria, que é uma portaria voltada, sobretudo, para serviços de protocolo, de correspondências, beleza? Definição de correspondência da Portaria Normativa 5/2002 MPOG. É toda espécie de comunicação escrita que circula nos órgãos ou entidades, à exceção dos processos. Então, tirando processos, comunicação escrita que vai circular nos órgãos, nas entidades, lá nos setores, nos departamentos, menos processos, sendo escrita, nós chamamos de correspondência, tá certo? Quanto à natureza, a correspondência classifica-se em interna ou externa, oficial ou particular e recebida ou expedida. A recebida ou expedida, eu comentei agora há pouco, recebida passiva, expedida ativa, né? Interna. O que é correspondência interna? Antes, só voltando para esta definição aqui, a primeira definição que nós comentamos, correspondência que se fala em comunicação escrita. E a definição da portaria também se fala em comunicação escrita, tá certo? E aí, nessa definição, quanto à natureza, a correspondência classifica-se em interna ou externa, oficial particular, recebida ou expedida. Então, a correspondência interna, comparando com a correspondência externa, a interna comparando com a externa,
a correspondência ao prefixo aqui, ó, in e ex. Né? In, dentro. Dentro. E ex, fora. In, dentro. Ex, fora. Então, a correspondência interna, ela vai tramitar o quê? O próprio nome já nos sinaliza, nos sugere. Ela vai tramitar dentro da própria instituição, entre os setores componentes da instituição, né, entre os órgãos de uma mesma instituição. Então, vamos anotar aí, a correspondência interna é a correspondência trocada entre os órgãos, de uma mesma instituição, de uma mesma instituição. De uma mesma instituição. Exemplos. Memorandos. Vou abreviar, tá? Memorandos, circulares, despachos. Tá certo? Então, a correspondência interna é aquela correspondência interna em dentro, externa, ex, fora, né, o prefixo. Interna, correspondência trocada entre os órgãos de uma mesma instituição. Exemplos, memorandos, circulares, despachos. Tá? Então, é dentro dos órgãos, dos setores de uma mesma instituição. E a externa, que vocês já sabem que quando eu falo externa, eu estou falando fora. Tá? Externa, fora. Então, a correspondência externa é aquela que vai ser trocada entre o quê? Externa é de dentro para fora. De dentro para fora da instituição. Tá certo? Então, correspondência externa é trocada, correspondência trocada entre uma instituição, correspondência trocada entre uma instituição, correspondência trocada entre uma instituição e outras instituições ou pessoas. Outras instituições ou pessoas. Vamos botar aqui pessoas físicas, né? Pessoas físicas. Porque quando eu falo instituição, eu estou falando em pessoa jurídica. Tá certo? Exemplos. Ofícios, telegramas, cartas, e assim vai, entre outras correspondências. Então, interna, correspondência trocada entre os órgãos de uma mesma instituição, exemplos, memorandos, circulares, despachos. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor?
Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o LAC Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do LAC Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte: concurso, data da prova dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no LAC Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês. Bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.